Bom, pessoal, dando andamento à nossa palestra, é importante a gente falar um pouquinho sobre a neurofisiologia do nosso corpo, né? Uma característica marcante e assustadora do transtorno de pânico são os sintomas físicos que a pessoa sente. Além de se tornarem verdadeiros especialistas em detectar mudanças corporais, as pessoas relatam sentir um mal-estar generalizado, que costuma oscilar ao longo do dia com sintomas desagradáveis, como palpitações, tremores, desconforto estomacal, intestinal, tonturas, fraqueza, entre muitos outros relatados, né? Deixa eu só colocar aqui o marcador para a gente poder ver melhor. Isso. Bom, essas reações são resultado da ativação do nosso sistema nervoso frente ao perigo, né? Elas são chamadas de reações de luta ou fuga. Quando interpretamos uma situação como ameaçadora, automaticamente a gente entra nesse estado de excitação fisiológica, que o objetivo dele é aumentar as nossas chances de enfrentar essa ameaça, ou seja, aumentar as nossas chances de sair ileso desta ameaça, dessa identificação do perigo. Essas reações são muito rápidas e acontecem de forma independente da nossa vontade, ou seja, são a nível inconsciente, pré-consciente, gerando muitas vezes um imenso desconforto físico. Você não sabe o que está acontecendo, você não tem uma ameaça real na tua frente, né? Veja aqui na figura alguns exemplos de como isso acontece. Assim que a ameaça é detectada por uma região que iremos falar até no próximo slide, que chama amígdala cerebral, o braço simpático do sistema nervoso autônomo, ele entra em ação, preparando o nosso organismo para reagir. Veja aqui o resultado de algumas dessas ativações. A pessoa dilata a pupila, né, que é uma visão aumentada, para melhorar a visão, tem um relaxamento dos brônquios, para ter uma maior oxigenação, acelera e fortalece a frequência cardíaca, ou seja, você precisa de distribuir o oxigênio para os músculos, né, para você lutar ou fugir, inibe a atividade dos intestinos e do estômago, porque você não vai estar comendo nada frente a um predador, né? E ela tem uma contração dos vasos, então ela tem um aumento da pressão, principalmente os vasos periféricos, para diminuir o risco de sangramentos, né? Assim que acabou, que você se viu longe daquele predador ou que seu organismo não percebe mais uma ameaça, aí o outro braço do sistema nervoso autônomo, que é o parasimpático, ele vai entrar e fazer todo o efeito contrário para trazer o organismo ao estado de relaxamento, né, para sua linha de base, tá? Bom, nessa figura que eu acho muito legal, que é do neurocientista americano Joseph Ledoux, ela ilustra bem o que acontece em nossos cérebros frente a uma ameaça, né? Quando uma informação sensorial entra no cérebro, por aqui no caso da visão, né, começa um caminho de processamento que passa pelo tálamo e é direcionada para a área de processamento, no caso aqui do processamento visual, onde ela vai ser decodificada, transformada em imagem e, se identificada como ameaça, ela emitirá um sinal para a amígdala entrar em alerta, né? Esse deveria ser o caminho funcional da avaliação de um possível ameaça, de uma possível ameaça. Porém, a evolução das espécies, ela nos presenteou com um sistema muito mais rápido e menos elaborado que chamamos de via rápida. Uma parte da informação que é captada aqui pelo órgão, ela vai aqui ser desviada, ela vai para o tálamo, onde seria a distribuição, né? E ela vai ser desviada aqui diretamente para a amígdala, bem antes da gente tomar consciência dessa informação. Ou seja, nosso corpo pode reagir, como aqui está no caso, um músculo e uma frequência cardíaca, bem antes da gente tomar consciência do que está acontecendo. Esse mecanismo ele foi muito eficiente para os nossos antepassados, por exemplo, quando eles se defrontavam frequentemente com perigos reais, como animais, rivais. Então, assim, o homem vivia muito mais exposto a riscos reais do que hoje em dia, né, que são riscos mais imaginários, mais psicológicos. Mas isso, o que acontece hoje em dia? Ele pode trazer um desgaste muito desnecessário.
e até pode desenvolver transtornos como o de pânico, quando não existe um perigo real a ser enfrentado, porque a amígdala ela vai condicionando situações de medo, ela é como se fosse, ela armazena todas as situações de medo para poder reagir de forma mais rápida, né? Isso é uma especialidade dela. Ou seja, se a amígdala tiver alguma informação de perigo relacionada ao estímulo captado, ela vai enviar sinais de alerta para que todo o organismo entre em estado de luta ou fuga, independente de ser uma cobra ou ser um pensamento de que ali pode ter uma cobra. Essa amígdala ela vai se condicionando e vai cada vez mais tendo um repertório maior de medo, né? Aqui é uma ilustração que eu vou deixar, mas mais para mostrar como que isso funciona. Então, entrou a informação aqui pelo órgão do sentido, aqui no caso a visão, né? Antes dela ir ser processada pelo cérebro, ser avaliada pelo córtex frontal, o organismo já começou a responder aqui por uma via tosca, mais rápida, que é a da amígdala, né? Então, aqui a gente vê, ó, batimento cardíaco, os músculos e toda a reação de luta ou fuga, né? Bom, esse quadro meio que caótico aqui, eu não vou ir a fundo nele, porque é um quadro que a gente fala bastante, mas tem que ter um tempo e um pouco de conhecimento de neurofisiologia para poder entender. Mas o importante é a gente ver aqui que ela, pelo estímulo emocional, no caso, na figura do Ledaux, a cobra, né? Ela entra pelo tálamo, vai para o córtex, mas vai uma parte dela que é muito mais rápida, você vê aqui 12 milissegundos para 24 milissegundos, vai para a amígdala identificou que é uma reação, que é um perigo, seja essa cobra, ou um pensamento, ou um som, um cheiro, o que for, ela identificou que isso é um perigo, ela vai começar a reação. Então, ela começa uma reação, uma descarga, que ela vai mandar sinal para o córtex pré-frontal, ela vai liberar adrenalina, o cortisol e a noradrenalina na corrente sanguínea, são vias separadas, tá vendo? O mais rápido é a adrenalina e a noradrenalina, o cortisol ele vai entrar para dar suporte a essa reação. Então, assim, só o fato de você entrar com um estímulo e a amígdala já perceber que esse estímulo é aversivo, é perigoso, ela já vai emitir um monte de reações que vão terminar aqui no caso, como por exemplo, da noradrenalina, em reforçar ainda mais a amígdala e o hipocampo que esse estímulo ele é realmente perigoso, né? Então, o importante é entender isso. Antes da pessoa pensar, porque isso acontece muito no ataque de pânico espontâneo, que é uma característica principal do transtorno de pânico. Então, a pessoa fala, mas eu não estava pensando em nada, a primeira vez que eu tive um ataque de pânico, eu estava normal, estava viajando e comecei a me sentir mal. Por quê? Provavelmente, como a gente já discutiu nos slides anteriores, a pessoa teve uma carga de estresse e isso desregulou esse sistema e ele emitia um alarme falso e descarregou todos esses hormônios na corrente sanguínea, provocando um mal-estar, uma reação totalmente desequilibrada do organismo, né? Bom, aqui eu explico um pouquinho da amígdala, né? Então, como eu já falei, ela tem um processamento inconsciente, né? Ela funciona vamos dizer, além da nossa vontade. Ela é automática, como diz aqui, as emoções e reações corporais são automáticas. Ela tem um aprendizado permanente, ou seja, como ela foi preparada, foi desenvolvida pela evolução para nos preparar, então ela tende a ser permanente, ela é muito resistente à extinção, as memórias que são arquivadas nela, né? E representações simples e cruas do mundo, não faz discriminações finas. Então, é aquilo que eu expliquei. Uma parte mais elaborada do órgão sensorial vai para o córtex para ser melhor avaliada pelo córtex pré-frontal, por toda a região mais elaborada do cérebro. E para a amígdala vão representações simples e cruas, né? E aqui, como eu falei, ele conserva-se ao longo da evolução. Bom, aqui eu coloquei o sequestro da amígdala. É um termo também que o Ledaux fala muito e que dá para ilustrar, serve para ilustrar um ataque de pânico, né? Então, o sequestro da amígdala seria um sequestro emocional. Ele pode ter duas fases, né? Ele tem duas fases. Primeiro, é uma falha de processamento da amígdala
que dispara uma reação de emergência desproporcional ao estímulo. Então, ou seja, aqui tem o primeiro erro, que ela vem avaliar um perigo onde ele não existe. O sistema de alarme da amígdala detecta um perigo que não existe. E a fase 2, que é uma falha de processamento no córtex pré-frontal, que não consegue reavaliar a situação e emitir uma resposta mais adequada e corretiva para a situação. Então, você tem uma falha de processamento, uma falha de interpretação, onde a amígdala vai ativar um ataque, né, uma reação de luta ou fuga. E aí, em segunda fase, que seria o córtex pré-frontal, que teria que entrar como mediador dessa situação, verificar, falar, não, isso não é um perigo real, a amígdala se equivocou, mas eu vou corrigir, vou começar a respirar e vou reduzir essa ativação. Ele falha também. Então, você tem aí um sequestro da amígdala. Ó, um exemplo aqui é para são imagens para exemplificar esse sequestro da amígdala. Então, aqui, começando por baixo, um ataque de pânico induzido em laboratório, pela adição de gás carbônico no ar que a pessoa estava respirando. Então, ela tem uma ativação da amígdala durante o ataque de pânico. Veja aqui, a imagem vermelha é que a amígdala está bem ativada. Nessa hora, o que deveria acontecer? O córtex pré-frontal deveria aumentar a reação, a atividade, perceber que você está num estudo tal, e que isso é normal e que acontece. Mas aqui você vê num ataque de pânico, por imagem, né, que a atividade no córtex pré-frontal durante o ataque, ele reduz ao invés de aumentar. Ou seja, ele é inibido, ele sai de cena. A amígdala toma conta da situação. Como se ela dissesse, eu sou o sistema de segurança, eu detectei o perigo e de agora em diante quem manda aqui sou eu. E aí a gente tem aquelas reações todas de luta ou fuga, que é o ataque de pânico, né? Bom, agora aqui para exemplificar, para finalizar mais essa sessão, seria o Aaron Beck, né, que é o pai da terapia cognitiva, ele falando um pouquinho sobre essa questão fisiológica da amígdala, né? Então ele vai falar que uma amígdala hipersensível está associada com um padrão de viés cognitivos negativos e crenças disfuncionais. Ou seja, o Beck ele sempre falou e sempre fala e que que os nossos pensamentos eles influenciam a forma como nós sentimos ou como nós nos comportamos, né? Mas aqui ele também entra com essa questão de o quanto uma amígdala hipersensível, ou seja, o quanto a fisiologia pode também influenciar nos nossos pensamentos e crenças, né? Então aqui ele finaliza. Uma combinação de amígdala hiperreativa e regiões pré-frontais hipoativas estão associados com avaliação cognitiva negativa. A gente pode pensar, então, no transtorno de pânico, por exemplo, nas avaliações catastróficas que as pessoas fazem em relação às suas sensações corporais, inclusive das reações de ativação de luta ou fuga, que é o batimento cardíaco, né, tudo isso. Tá bom, pessoal? Então, eu vou finalizar essa parte da palestra e já começa a segunda parte com outras questões.